Vamos lá, tudo bem? Fez implante capilar, agora eu vou deixar para você como é que você vai cuidar, né, do resultado desse implante capilar, quais são os medicamentos que você vai usar no pós-operatório e quais são as orientações para o pós-operatório. Vamos lá, primeiro a parte de medicamentos, vou fazer uma leitura da receita. É óbvio que se tiver algum remédio aqui, algum antibiótico, algum analgésico, você tem alergia, no dia da consulta a gente pode estar modificando essa receita, mas de uma forma geral, as orientações da receita são essas. Presta bastante atenção, mas você vai estar levando para casa também no dia da cirurgia um papel com essas orientações impressas. Então, primeira medicação, medicação para dor, a gente faz o Dorflex, 200mg, é um analgésico, anti-inflamatório, tá? Toma um por dia em caso de dor. Não costuma ficar doendo muito o implante capilar, e normalmente só o Arflex corta a dor do implante capilar. E só esse Arflex não cortar a dor, que é um só por dia, você pode também tomar um paracetamol, uma dipirona a cada 6 horas para ajudar no controle da dor, mas não é comum. Normalmente só o Arflex controla a dor. Você vai fazer uso da medicação enquanto estiver doendo, então nos primeiros 3, 4, até 5 dias você pode tomar um remédio de dor. Ah, mas passou 5 dias e ainda dá um incômodo. Alguns pacientes sentem isso, principalmente na região da nuca, da região onde foi extraído os folículos. Pode usar o remédio de dor por mais dias, se houver necessidade. Segundo medicamento é o Ixivine, de 25mg. O Ixivine é um remédio que ajuda o controle de coceira, ele tem um efeito sedativo e ele pode ser usado até 4 comprimidos por dia. Então o paciente pode fazer uso de 6 em 6 horas. Mas esse efeito sedativo que ele tem, se estiver dando muita sonolência, sedando muito o paciente pode, entre aspas, brincar com a dose. Tomar um de manhã, 2 de noite, um de manhã e um de noite, um de manhã, de tarde, de noite, só 2 de noite. Ele dá um pouco de sonolência e isso é bom porque ajuda o paciente a dormir naquela posição mais desconfortável, normalmente de barriga para cima, no pós-implante capilar. E assim como o remédio de dor, o Ixivine, ele vai ser usado só durante o período de sintoma. Então, se estiver coçando, estiver pinicando, o paciente pode tomar. Se não estiver coçando, não estiver com sintoma nenhum, ele pode parar de tomar, certo? Terceira medicação, antibiótico. Normalmente a gente usa o Totafet, que é a cefuroxima, de 500mg, 2 vezes ao dia por 7 dias. Esse sim é uma posologia mais engessada, vamos assim dizer. O paciente tem que tomar um antibiótico 2 vezes ao dia por 7 dias. Diferente do remédio de dor, de coceira, que o paciente pode tomar mais ou menos SOS, se estiver tendo sintoma, o antibiótico não. É importante que o paciente faça uso 2 vezes ao dia por 7 dias. Uma outra informação é que os pacientes que quiserem tomar medicamentos juntos, né, o remédio de dor junto com o antibiótico, o remédio de coceira junto também, não tem problema nenhum ingerir os medicamentos em conjunto. Agora, a higiene do couro cabeludo propriamente, né, o que o paciente vai passar na cirurgia. Soro fisiológico, basicamente, a gente pede para o paciente comprar um borrifador, a gente às vezes fornece aqui na clínica esse borrifador, encher de soro fisiológico, e o paciente vai borrifar no local implantado, tanto no local implantado, quanto no local onde a gente retirou os folículos na área doadora. Ele pode borrifar 4 vezes ao dia por 7 dias, tá? Ele começa a borrifar na manhã seguinte, né, no dia seguinte ao implante capilar. Se quiser borrifar mais do que 4 vezes ao dia, pode, não tem problema nenhum. Os pacientes adoram, porque borrifar é uma delícia, né? Tira coceira, refresca, então pode borrifar mais vezes se quiser. Uma outra coisa em relação à coceira é que se o paciente futucar com força, né, for lá com o dedo, quiser arrancar, né, ele vai conseguir. Porém, se o paciente encostar o dedinho com delicadeza só onde está coçando ali, né, é óbvio que com as mãos limpas, não arranca o folículo não. Então, uma manipulação delicada do local não traz nenhuma alteração na pega do implante capilar, certo? E o paciente vai usar também um shampoo neutro no banho. Os pacientes adoram já o shampoo Johnson de bebê, o shampoo Granado, mas a maioria dos shampoos que o paciente tem em casa são shampoos neutros, podem ser usados, não existe nenhum shampoo em especial. Na receita eu deixo algumas dicas de shampoos neutros que podem ser utilizados e vou explicar como e quando utilizar esse shampoo. Então, lavar a cabeça 2 dias depois do término da cirurgia. Então, por exemplo, o paciente fez um implante capilar na segunda-feira, o implante termina segunda de noite. Ele vai lavar a cabeça na quarta-feira de noite, ele lava a cabeça, 2 dias depois que termina a cirurgia. Do pescoço para baixo, ele pode tomar o banho do jeito que quiser. Do pescoço para cima, água a temperatura ambiente, ok? Não usa água quente. Molha normalmente com um caneco, para não pegar aquele chuveiro com muita pressão e arrancar os folículos. Molhou, um copinho, um caneco, jogou a água, fez a espuminha com shampoo na mão, pega aquela espuma e só palpa com delicadeza, tanto na área implantada quanto na área doadora, certo?
Feito isso, o paciente pega o copinho de novo com água e joga para tirar o sabão. E enxuga da mesma forma, só encostando nessa região. Passou a primeira semana de implante capilar, o paciente já pode começar com delicadeza, a partir do 8º dia, a esfregar com delicadeza essas áreas. Depois de 15 dias, não estraga mais o implante capilar. Aí o paciente já pode usar água morna se quiser, e se ainda tiver casquinha, ele pode remover, ele já pode esfregar ali o couro cabeludo com mais vontade depois de 15 dias, se ainda tiver casquinha, tá? Mais uma orientação. Quando a casquinha cai, às vezes ela cai levando um cotoquinho, fiozinho, isso é normal. Em alguns pacientes a casquinha cai e esse cotoquinho não cai, o paciente fica todo cabeludinho, também é normal. Porém, no fim das contas, em todos os pacientes, com o tempo, normalmente lá para o final do primeiro mês pós-implante, esse cabelo implantado cai todo. É comum que caia todo, em alguns pacientes não cai 100%, mas na maioria cai tudo ou quase tudo. E o paciente fica carequinha depois do implante por uns 3 a 4 meses, quando então começa a crescer, aí sim de forma definitiva, o cabelo implantado. Então com 3 para 4 meses começa a vir os cabelinhos, no 5º mês começa a vir um monte de cabelo e normalmente com 6 meses de implante capilar o paciente já está bem cabeludo. O resultado final do implante é com 1 ano de implante, porém com 6 para 7 meses o paciente ali já tem uns 90% do resultado que ele vai ter, certo? Muito bem. A área raspada do cabelo, não a área que a gente implantou, mas a área que a gente raspou, cresce 1 centímetro ao mês. Então o paciente raspou o cabelo, com 1 mês já tem um tapetinho ali de cabelo naquela região, certo? Muito bem. Casquinhas, né? Casquinhas, então, não é para ser futucada, não é para ser arrancada, ela pode ser manipulada com delicadeza em caso de coceira, com a mão limpa, mas arrancar não, exceto depois de 15 dias. Se der 15 dias e ainda tiver casquinha, aí sim o paciente pode, num banho, uma água morna, um condicionador, manipular para arrancar essas casquinhas. Dá um inchaço, é comum que dê um inchaço no rosto, esse inchaço ele vai descendo em faixa, ok? Vou dar um exemplo no paciente que implantou na segunda-feira. Na terça e na quarta-feira, o implante, né, primeiros 2 dias, vai estar inchado a região de testa. Na quinta e na sexta, terceiro e quarto dia, vai estar inchado a região de olhos, costuma ficar mais feio, mais inchadão. Na segunda, terça, quarta e sexta, no sábado e no domingo, o inchaço vai sair da região de olhos, vai para a parte, para o terço inferior da face, e na segunda-feira, quando deu uma semana, já não tem mais nada inchado, ou tem só um inchaço na papada. Então esse inchaço ele vai descendo, né? Como se fosse uma faixa pelo rosto do paciente. Tem paciente que incha muito, fica monstrengo, sabe? Bem inchado, não fica doendo, mas fica bem inchadão. E tem paciente que quase não incha, os dois são normais. A gente não tem como prever qual tipo de paciente vai inchar mais ou menos. De uma forma geral, os implantes maiores incham mais e os implantes menores incham menos, mas tudo pode acontecer, certo? A gente coloca também um curativo na região doadora, né? Só nessa região. Na manhã seguinte do implante, o paciente troca esse curativo, ou aqui na clínica ou em casa. A gente ensina o paciente a fazer o curativo e dar o material. Depois, no outro dia, né? O curativo é do dia do implante para o primeiro dia e do primeiro para o segundo. Depois não precisa mais do curativo. Do primeiro para o segundo dia, o curativo sai bem sujo, com bastante secreção. O paciente tira esse curativo. A gente bota um novo, não passa pomada, não passa nada. E depois, no dia seguinte, o paciente tira o curativo de novo. O curativo do segundo dia já sai sequinho, sem secreção nenhuma. E depois não precisa mais de usar o curativo, certo? Pacientes sempre querem saber também sobre o uso de boné. Assim que caírem todas as casquinhas, já pode usar o boné. Se der 15 dias, se ainda não tiver caindo todas as casquinhas, de 15 dias para frente também pode usar o boné. A gente pede para o paciente ter muito cuidado para não bater a cabeça, para não traumatizar e não arrancar folículos, né? A principal situação que isso acontece é botando roupa. Então por isso que a gente pede para o paciente sempre trazer uma camisa de botão. E muito perigoso também entrar e sair de carro, porque se o trauma for assim, de cima para baixo, não costuma arrancar folículo, mas como é um trauma tangencial, de lado, arranca. E quando o paciente entra no carro, entrando e saindo de carro, às vezes ele bate a cabeça nesse sentido, então é muito importante tomar muito cuidado na hora de entrar e sair do carro, certo? Evitar consumo de carne de porco e frutos do mar nos primeiros 15 dias de pós-operatório, né, os alimentos que a gente fala, entre aspas, remotos, porque eles aumentam ali o risco de infecção.
E normalmente depois de 15 dias meio que liberou geral, né? O paciente, se ele quiser, mantendo o cabelo raspado para deixar tudo baixinho, para crescer tudo depois de uma vez só, né? Pode cortar o cabelo. Vamos agora às orientações propriamente ditas. Eu gosto que os pacientes sempre enviem fotos para mim diariamente no meu WhatsApp, no meu número particular, para eu poder ir acompanhando a evolução do implante capilar deles, né? É óbvio que os pacientes adoram mandar a foto do rosto, né, que costuma inchar na primeira semana, mas o importante é que ele mande também da região superior, né, para poder acompanhar como é que está evoluindo a parte implantada do cabelo. A gente pede para o paciente evitar esforço físico 15 dias. Eu brinco que 15 dias é o dia mágico do implante. Depois de 15 dias, é difícil o paciente conseguir estragar o implante capilar. Então, nos primeiros 15 dias, a gente pede para o paciente evitar de ficar suado, evitar atividade física. O paciente pode fazer as coisas do dia a dia, tipo dirigir, ir numa loja, ir no mercado, ficar no consultório, fazer um serviço administrativo. Mas nos primeiros 15 dias, a gente pede evitar esforço físico real. Depois de 15 dias, liberou meio que geral. Pode academia, pode fazer esporte. A única frescura ou cuidado que a gente pede depois de 15 dias é evitar que o paciente fique exposto excessivamente ao sol, né? Então, assim, aquele solzinho de atravessar a rua, vou no carro no centro da cidade, vou fazer uma compra, ok. Mas ficar lá torrando no sol na praia, na roça, não é interessante, tá? Ainda sobre medicações no implante capilar, os pacientes sempre querem saber se não tem nada que eles podem tomar para o cabelo crescer mais rápido. Daí a gente separa esses pacientes, a gente vai decidir com o paciente no dia em dois grupos. Os pacientes que querem fazer tratamento clínico, que querem tomar dutasterida, finasterida, a gente normalmente passa dutasterida e finasterida para eles, associado a algumas vitaminas para o cabelo crescer mais rápido. Nos pacientes que não querem fazer tratamento clínico, normalmente a gente prescreve as vitaminas para o cabelo crescer um pouco mais forte, um pouco mais rápido, e o minoxidil, mas isso é decidido com o paciente no dia do procedimento. Na receita também fica o meu número particular, de forma que qualquer dificuldade que o paciente tiver, ele pode entrar em contato comigo direto pelo WhatsApp. Às vezes a gente demora um pouquinho para responder, porque está em cirurgia, está em algum procedimento, mas eu sempre respondo o WhatsApp dos meus pacientes. E é basicamente isso, as orientações, assim, o grosso das orientações está aqui, mas a gente vai continuar sempre à disposição do número de WhatsApp que está na receita, para continuar dando orientações e tirando dúvidas que os pacientes porventura tenham.